Fala galera, Noviti da Colina, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Agora sim vai ser rebaixado. Escolha das 777 partners. VGT descobre a ação de Josh que pode prejudicar o Vasco. A 777 partners empolgou muitos vascaínos ao adquirir a SAF do clube carioca em 2022. Na época, o estado do time na Série B preocupava os adeptos, que temiam ficar mais um ano na segundona. O gigante da colina retornou à elite do futebol nacional, as contratações chegaram, mas o futebol de qualidade esperado em São Januário nunca se cumpriu. Agora, outro movimento da empresa estadunidense enche os apaixonados pelo Vasco de fúria. Mesmo que uma grande quantidade de dinheiro tenha sido investida no clube, os cruz-maltinos alegam que as contratações ainda estão aquém do que o time precisava. As chegadas do francês Dimitri Payet e do argentino Pablo VGT empolgaram em certo nível, voltando a gerar esperanças pela permanência na Série A. Porém, uma situação na Inglaterra envolvendo as 777 partners enlouqueceu a torcida. Segundo informação publicada por portais como Bloomberg, The Telegraph, BBC e Globo Esporte, a 777 partners está bem perto de adquirir o Everton, que disputa a Premier League. Se de primeira notícia não tem ligação direta com o Vasco, a torcida do Gigante da Colina começa a se preocupar em como isso pode impactar o time carioca em breve. Com mais grana da empresa sendo utilizado em um novo clube, com qual verba o cruz-maltino seria reforçado? O reflexo direto da notícia no Brasil foi um movimento de alerta aos adeptos ingleses. Torcedores do Vasco passaram a avisar aos apaixonados do Everton que o time pode ser rebaixado da Premier League com a administração das 777 partners. O alerta serve também para a Série A do Brasileirão, onde o Gigante da Colina ocupa a 18ª colocação, com apenas 21 pontos. Momentos tensão unem fãs de futebol no Rio e na cidade de Liverpool. R$600 mil por mês aceitou jogar no Vasco. Medel gera influência direta e torcida pode ter reforço dos sonhos em São Januário. Não é segredo para ninguém que diversos times já estão observando reforços para 2024. Com contratos chegando ao fim, jogadores relevantes como Bruno Henrique, Everton R. Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz e Gabriel Mercado surgem como opções de mercado. Portanto, a direção vascaína está atenta quando o assunto é a chegada de novos jogadores. Porém, a torcida também estão dando uma mãozinha e trouxe à tona a situação de um atleta que tem muito carinho pelo Gigante da Colina, que está sem contrato para o próximo ano. O volante Souza rescindiu seu contrato na China e a torcida do cruz-maltino já foi à loucura nas redes. Contrato de 1 ano, teremos um pra briga pela vaga com Zé Gabriel e empurra de vez o Medel pra zaga e a última época competitiva que tivemos foi justamente quando repatriamos Juninho e Felipe Souza teria a vaga que ele quisesse todos esses últimos anos. Hoje só acho que faria sentido se viesse de graça e com pouco salário. Meio-campista recebia em torno de R$600 mil por mês no seu antigo clube, mas sempre deixou claro que aceitaria reduzir seu salário para voltar ao Vasco. O atleta de 35 anos foi revelado pela equipe de São Januário e pode finalmente realizar seu desejo de voltar ao Rio de Janeiro. Puma Rodrigues pode deixar o Vasco e fechar com o gigante do futebol brasileiro. O lateral direito Puma Rodrigues pode deixar o Vasco da Gama e fechar com uma das maiores equipes do futebol brasileiro em 2025. O clube carioca não vem bem na temporada, mesmo com a ajuda da nova SAF. Uma das grandes contratações do clube foi o jogador uruguaio, que chegou com bastante expectativas, mas que ainda não engrenou. Puma marca presença na seleção uruguaia, mas seu nível vem abaixo do esperado com a camisa do cruz-maltino. Mesmo assim, um gigante brasileiro se interessa na sua contratação. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Felipe Lemos, Puma Rodrigues entrou na mira do Palmeiras, que pode realizar uma oferta oficial em breve. A ideia da diretoria alviverde é fechar um pacote de 4 jogadores logo na primeira janela de transferência. Assim, a posição de lateral está à lista, tendo em vista que Marcos Rocha ainda não renovou o vínculo. Em suma, o técnico Abel Ferreira gosta de Puma, mas a situação é complicada. Isso porque o jogador tem contrato com o Vasco até o fim de 2025. Parcelou, mas não pagou. Paulo Brax tem dívida milionária para acertar com o ex-jogador do Vasco. A carreira de Rildo no futebol brasileiro foi marcada por altos e baixos, e sua passagem pelo Vasco da Gama não foi uma exceção. O jogador, que atuou por diversos clubes, incluindo Corinthians e Coritiba, teve expectativas elevadas quando chegou ao Vasco, com a promessa de receber o maior salário de sua carreira, aproximadamente R$185 mil, somando a carteira de imagem. No entanto, sua experiência no clube carioca foi longe de ser satisfatória. Além das lesões recorrentes que prejudicaram sua trajetória no Corinthians, Rildo continuou a enfrentar problemas físicos durante sua passagem pelo Vasco. Ele precisou passar por cirurgias no mesmo ombro, o que o deixou longos períodos afastado dos gramados.
Após seu retorno de lesões, Rildo encontrou dificuldades em se firmar no time e obter oportunidades regulares sob o comando do técnico Alberto Valentim. A falta de chances e a expectativa não cumprida de receber seus vencimentos levaram o jogador a pedir para ser transferido para Chapecoense. No entanto, sua saída do Vasco também envolveu questões financeiras. Mesmo com um acordo para parcelar o pagamento de seus salários, Rildo alega que o clube não honrou o compromisso, o que o levou a entrar na justiça em busca do que lhe era devido. Esta situação contrasta com as altas expectativas que ele tinha quando chegou ao Vasco. Ali no Vasco seria onde eu teria meu maior salário da vida, somando carteira de imagem era uns 185 mil reais. Mas lá era difícil receber, né? Risos. Tenho gratidão ao clube. Quando saí fiz um acordo para parcelarem em 10 ou 12 vezes, mas não pagaram nem a primeira. Aí tive que entrar na justiça. Espero um dia receber pelo que eu trabalhei. A história de Rildo tem um passado árduo de 12 horas de trabalho por dia com panfleteiro e entregador de pizza e no futebol. É um exemplo de como o esporte pode ser imprevisível e desafiador, marcado por lesões inoportunas e problemas financeiros que afetam não apenas os jogadores, mas também os clubes. Fernando afirma que quer voltar ao futebol brasileiro. Volante vai deixar o Sevilha. O volante Fernando anunciou recentemente que deve deixar o Sevilha em 2024. O jogador afirmou que os destinos possíveis são Portugal e Brasil. Fernando tem longa passagem pela Europa e jogou por Porto, Manchester City, Sevilha e Galatasaray. No Brasil, ele jogou pelo Vila Nova. Nas últimas temporadas, o jogador foi especulado no Palmeiras, porém, as negociações não avançaram. Ele está no Sevilha desde 2019. O volante Fernando afirmou recentemente ao jornal Marca que deve deixar o Sevilha na próxima temporada. Ele deseja voltar ao Brasil ou então para Portugal. Mesmo com idade avançada, Fernando é um nome valorizado no Brasil e diversos gigantes do futebol brasileiro estariam interessados na contratação do volante de 36 anos. Ele também negociou com o Vasco e também com o Al-Ahly na última janela de transferências, porém, as negociações não avançaram. O Vasco tem interesse na contratação dele. Muito populares na Inglaterra, as casas de apostas vêm tomando conta dos patrocínios do futebol brasileiro. Times como Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo e muitos outros são patrocinados pelas famigeradas bets. Em contrapartida, o crescimento da influência das casas esportivas não só no Brasil, mas no mundo, tem contribuído para uma série de escândalos no futebol. Na semana passada, por exemplo, a Federação Boliviana anunciou a suspensão de todos os campeonatos nacionais em virtude do alto índice de denúncias na liga local. Agora, mais um escândalo envolvendo apostas acontece no futebol sul-americano, desta vez no Brasil. Ontem, 12, a FIFA anunciou oficialmente o banimento do atacante Igor Catatal do futebol em todos os países do mundo. O jogador, que teve passagens por Vitória e Vasco, foi denunciado na Operação Penalidade Máxima e acabou sendo proibido de dar continuidade à sua carreira. Além do banimento, o jogador de 28 anos foi multado em 70 mil reais. Catatal defendia o Sepahan, do Irã, mas já foi excluído do site oficial do clube. Vale ressaltar que a partir de agora, todo atleta que for denunciado na operação deve sofrer uma punição semelhante, visando evitar que os atletas se transfiram para o exterior para fugir das sanções. E você, torcedor, o que acha de Fernando no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.